Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos abordar sobre o cadastro de cliente consistente aqui no Plus, ok? Então, primeiramente, nós vamos aqui no ícone na seção de cadastros cliente, certo? Será aberta, como sempre, a nossa tela de pesquisa, entretanto, nós não vamos utilizá-la, visto que a gente quer cadastrar um cliente novo agora, certo? Então, simplesmente vou fechá-la aqui, vai ser aberto o formulário de cliente totalmente em branco aqui para mim. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, vou clicar em adicionar um novo registro. O sistema vai me trazer essa caixa de diálogo a fim de nos instruir a preencher o CNPJ ou CPF do nosso cliente, ok? Entretanto, antes de fazer isso, a gente vai precisar selecionar o tipo desse cliente que a gente quer cadastrar. E se vocês repararem, a gente tem 4 tipos. O primeiro deles com o tipo J, indicando que é uma pessoa jurídica, ou seja, alguém que tem CNPJ e inscrição estadual, certo? O segundo, o tipo F, que é indicando uma pessoa física, alguém que possua um CPF e um RG, ou um CPF somente, ok? Um cliente que seja isento, que é o ID isento, ok? Que esse cliente ele quer dizer o quê? Ele é um cliente que ele tem um CNPJ, entretanto ele não tem uma inscrição estadual, ok? E a gente tem o tipo O, que é outros, né? Que é um cadastro, por exemplo, imaginemos aí de alguém que não quis se identificar, é um cadastro onde o sistema não vai consistir as informações base, que é o CNPJ e o CPF principalmente, ok? No cenário atual aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar a Suprasis aqui como cliente, e a Suprasis, fiscalmente falando, ela é um cliente que ela é jurídica, entretanto ela não tem uma inscrição estadual, porque a gente é um prestador de serviços, ok? Então nesse caso, a gente vai selecionar o I de isento de inscrição. Automaticamente ele já habilita a máscara aqui para mim, e eu simplesmente posso vir aqui e colar o CNPJ ou digitar o CNPJ. Eu já deixei o CNPJ aqui copiado, então eu apenas colei ele aqui. E para facilitar a nossa vida, não ter que ficar digitando telefone, endereço e outros afins, eu vou consultar esse CNPJ aqui lá no site da Receita Federal, ok? Então eu vou clicar aqui na lupinha, consultar no site da Receita. O sistema ele vai me abrir essa tela aqui, a fim da gente poder visualizar as informações que a API da própria Receita Federal nos retornou. Então a gente pode visualizar aqui que ele já buscou o tipo do cliente, a razão social, o nome fantasia, o endereço, número e outros afins. Basta com que a gente faça aqui agora o clique no botão cadastrar. Clicando aqui, ele já vai nos trazer todas as informações necessárias, tá? Aqui nessa tela ainda tem algumas informações que a gente precisa preencher que nessa consulta não estão disponíveis, como por exemplo o tipo do pagamento, o setor principal e a tabela de preço que esse cliente vai ser aplicado, né? Então, ou seja, qual que é a precificação dos meus produtos que eu vou aplicar nesse meu cliente, baseado na minha tabela, claro. Então, perfeito. As informações aqui acima a gente pode simplesmente pulá-las, ok? E eu já vou vir diretamente aqui, ó, em tipo de pagamento. Para esse meu cliente eu vou utilizar aqui o boleto 7 dias, tá? Só um detalhe que é muito interessante a gente observar, que é, como eu selecionei o tipo I desse cliente aqui, o sistema automaticamente preencheu o isento aqui na inscrição estadual para mim, certo? Para facilitar a nossa vida, ok? Partindo da premissa que você já possui conhecimento referente ao cadastro e manuseio de setores de vendedores e clientes no sistema, caso você ainda não tenha conhecimento dessa situação, continue visualizando a nossa playlist de cadastros aqui no YouTube, que você vai visualizar o vídeo de cadastro e configuração de setor por vendedor, né? Então, partindo dessa premissa, a gente vai escolher o setor que o nosso cliente vai ser inserido. Ou seja, indiretamente aqui a gente está falando qual que é o vendedor que vai atender esse cliente aqui, ok? Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar o setor geral, perfeito? E aqui eu vou escolher a tabela de preço que eu vou praticar nesse meu cliente. No meu caso aqui, eu vou colocar somente a tabela de preço 1. Entretanto, caso eu fosse praticar mais de uma tabela, eu poderia simplesmente colocar 1,3, 1,2 e assim sucessivamente. Perfeito? Show de bola! Feito isso, eu já posso vir aqui e clicar no disquete com a intenção de salvar esse cadastro aqui. Então eu vou clicar aqui, e aí o sistema vai me perguntar, ó, deseja replicar as alterações de endereço para o endereço de cobrança? Porque aqui no sistema a gente pode ter o endereço principal e o endereço de cobrança, ok? Entretanto, caso você precise colocar informações diferentes de endereço, sugiro que você entre em contato com um de nossos analistas para que ele possa te orientar nesse processo, tá ok? Então eu vou clicar aqui sim para replicar.
E aí, perfeito, o nosso cliente já está cadastrado. Simples assim, com apenas alguns cliques e uma consulta diretamente na Receita Federal, o nosso cliente pode ser cadastrado e já está vinculado ao nosso vendedor padrão aqui, baseado no nosso código de setor 1, que é referente ao setor geral, que eu coloquei aqui em cima, ok? Então, caso eu precise cadastrar um outro cliente, eu posso vir aqui novamente, clicar no sinalzinho de mais, selecionar, por exemplo, o tipo jurídico, informar o CNPJ dele e fazer a consulta na Cefaz e seguir a rotina normalmente, tá? Só um detalhe que é muito interessante eu frisar aqui, que é o seguinte: caso o meu cliente ele for de um tipo físico, ou seja, uma pessoa física, um cliente do tipo O, a opção da consulta no site da Receita, ela não vai nos retornar nada. Por quê? Porque a Receita ela só disponibiliza a consulta para pessoas jurídicas, ou seja, para empresas. Eu não consigo consultar a informação de uma pessoa física através do CPF dela. Então, eu simplesmente venho, digito o CPF dela aqui, vou colocar um CPF aqui de exemplo, tá? Gerado aqui através de um gerador de CPF. Clico no botão OK e o sistema vai pedir para que eu informe todas as outras informações que anteriormente eu consultei, né, no meu cliente jurídico, ok? Então, nesse caso, bastaria com que eu preenchesse o meu cliente teste e selecionasse, por exemplo, o endereço, rua teste, colocasse o número dele aqui, o bairro Centro, o estado São Paulo, a cidade aqui dele eu vou colocar Fernandópolis mesmo, CEP, telefone e assim sucessivamente, até a gente chegar nos campos de inscrição. Caso o meu cliente físico não forneça para mim o número do RG dele, eu posso vir e escrever isento sem problema algum. E aqui eu já caio na rotina anterior, né, do meu cliente pessoa jurídica, onde eu seleciono o tipo do pagamento, o setor e a tabela de preço que vai ser praticada nesse meu cliente físico aqui também, ok? E aí, novamente, bastando eu clicar em salvar registro, ele vai me fazer o mesmo questionamento referente ao endereço de cobrança, eu clico que sim, e o meu cliente mais uma vez está cadastrado no sistema. Perfeito? Espero que a aula tenha sido clara. Qualquer dúvida, é só você procurar um dos nossos consultores, que será um prazer poder lhe ajudar. Até a próxima!